Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. Linda essa expressão, né? Nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos das riquezas insuperáveis de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Espírito Santo, obrigado pelo privilégio de estar aqui com os meus irmãos. Fala conosco mais uma vez através da Tua palavra, e que esta palavra possa encontrar algum coração aberto, e que possa esta palavra trazer transformação em nossas vidas. Abençoa os irmãos que estão nos acompanhando da sua casa, assistindo através do YouTube, Senhor. Dá força, dá vitalidade também para a tua alma. Saúde é o que nós lhe pedimos no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. A igreja em Éfeso era uma das 7 igrejas da Ásia, a mais próxima da ilha de Pátimo, onde o apóstolo João recebeu as 7 mensagens. Éfeso era a principal cidade da província chamada Ásia, província romana. O apóstolo Paulo
ele inaugurou, ele fundou a igreja em Éfeso, quando ficou 2 anos lá. E isso você encontra no livro de Atos, capítulo 19 e o versículo 10. O apóstolo Paulo escreveu essa carta de sua primeira prisão em Roma, aproximadamente entre o ano 60 e o ano 61. Em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo nos mostra como nós estávamos em nossos erros e pecado, além de vivermos na prática do pecado, nós tínhamos prazer no pecado. Tudo isso por causa do pecado de Adão. E por causa do pecado de Adão, toda a humanidade sofre as consequências dos nossos pais no jardim do Éden, quando pecaram. Isso está registrado em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Não existem homem, e quando eu falo homem, eu estou me referindo à mulher também. Não existe ninguém na face da terra que pode bater no peito e dizer: não tenho pecado. Todos nós nascemos com o germe do pecado original de Adão e Eva, segundo o apóstolo Paulo deixou registrado em Romanos capítulo 5, versículo 12. Por isso a Bíblia assevera que, em decorrência do pecado de Adão, todos os seres humanos estão sobre o poder do pecado. A teologia calvinista e arminiana chama esse pecado de depravação total, em decorrência do pecado de Adão e Eva. Quando se fala depravação total, significa que o ser humano, ele foi danificado espiritualmente falando, todinho. Não existe nada de bom em nós que possamos se vangloriar, a não ser na cruz de Cristo. Nós herdamos uma imagem de Deus maculada, corrompida. Encontrávamos espiritualmente mortos, sem capacidade alguma de vir a Deus por nós mesmos. Efésios capítulo 2, versículo 1, 2 e 3 vai nos dizer que nós estávamos mortos no sentido espiritual, e por causa dessa morte espiritual, nenhum ser humano tem condição por si própria tomar uma decisão de seguir a Jesus Cristo, pois a Bíblia nos ensina que nós nascemos debaixo do pecado. Salmos de número 51, versículo 5 diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Por isso, eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, tentar nesta noite pregar subordinado ao tema maravilhosa graça de Deus.
maravilhosa graça de Deus. O que é maravilhosa graça de Deus? Significa dizer, em outras palavras, que Deus, Ele amou tanta humanidade, Ele amou de uma forma inexplicável, de ter mandado o teu único filho para morrer na cruz do Calvário, por causa de nós pecadores. Ele morreu em prol da prostituta, Ele morreu em prol do viciado, Ele morreu em prol do pobre, do rico. Ele amou tanto a humanidade que entregou o seu unigênito, o seu único filho, para morrer na cruz do Calvário. Primeira lição: precisamos entender que nós estávamos mortos espiritualmente. Efésios capítulo 2, versículo 1. Nós estávamos mortos por causa da desobediência e de muitos pecados. O apóstolo Paulo está falando de uma morte espiritual para com Deus. Morte espiritual significa que a comunhão do homem com Deus foi perdida. Ele foi separado de Deus e consequentemente a nossa sensibilidade para as coisas divinas também se foi. Isso significa dizer morte espiritual. O homem perde a comunhão com Deus. O homem perde a sensibilidade com o Espírito Santo. Antes, o homem estava vivo só para as atrações do pecado, mas morto para com Deus. Você, outra hora, só estava vivo para as coisas terrenas, teatro, cinema. Com isso eu não estou dizendo, como a irmã falou de cinema aqui, que é pecado. Tem que curtir, tem que viver, mas eu estou falando que antes nós só queríamos saber disso. Hoje nós queremos saber de Deus, mas também queremos saber desfrutar da vida que Deus nos deu com sabedoria. Mas em outra hora nós só queríamos saber de prostituição, mentira, engano, briga, intriga. Só praticávamos coisas mundanas. O homem morto espiritualmente, ele é incapaz de entender ou apreciar as coisas espirituais. Um homem morto espiritual, ele não tem prazer em ler a Bíblia. Para ele é loucura ler um livro com um calhamaço desse. O homem morto espiritualmente acha loucura orar às madrugadas em vez de estar dormindo. Um homem morto espiritualmente não tem prazer num domingo de estar se reunindo como igreja para magnificar e exaltar o nome do nosso Deus. Ele prefere estar em qualquer outro lugar, menos na casa chamada casa de oração. Ele não possui vida espiritual e nem poder, e não pode fazer nada que possa agradar a Deus. Da mesma maneira que a pessoa morta fisicamente não responde a estímulo físico,
Também a pessoa morta espiritualmente é incapaz de responder estímulos espirituais. Um cadáver, ele não vê, ele não ouve, ele não sente, não tem fome e nem sede, porque está morto. E da mesma forma, uma vida espiritualmente morta, ele não tem sede, ele não vê, ele não ouve, não tem fome, não tem sede, porque está morto espiritualmente. Por isso que Jesus disse em João capítulo 6, versículo 44, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer a mim. Ninguém pode ir até Deus se não for por meio de Jesus Cristo. O homem não pode tomar uma iniciativa, uma decisão, porque está morto espiritualmente. Entendendo o que significa morte espiritual, eu passo a dizer aos irmãos o seguinte: segunda lição, só Deus pode ressuscitar um morto espiritualmente através da sua palavra. Só Deus pode ressuscitar uma pessoa morta que perdeu o contato com o mundo espiritual através da palavra. Efésios capítulo 2, versículo 4 diz assim: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. A palavra graça significa um favor imerecido. Você não merecia, eu não merecia de estar nessa região celestial, ouvindo a palavra de Deus. Eu mereci o inferno, eu mereci a morte eterna no inferno, mas Deus, com a sua graça, um favor imerecido, nos alcançou. Versículo 6 diz assim: pois Ele nos ressuscitou. Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, nos tirou da sepultura espiritual em que o pecado nos havia colocado. Deus realizou uma poderosa ressurreição espiritual em nós por meio do poder da palavra e do Espírito Santo, que tem poder de convencer o mais vil pecador.
Quando cremos em Cristo, passamos da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se você pode, glorifica, aplauda o nome do Senhor Jesus. Todas as vezes que Jesus, ele ressuscitou, alguém foi por sua palavra. A palavra de Deus tem vida. A palavra de Deus, ele traz ânimo. A palavra de Deus ressuscita. A Bíblia diz que Jesus, ele com a sua palavra ressuscitou o filho da viúva de Naim. Lucas 7,14. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam, e disse: jovem, eu lhe digo, levanta-te. Esse é o poder da palavra de Jesus. Levanta-te, levanta-te. Outra hora ele disse para a filha de Jairo, Lucas 8,54. Então Jesus tomou pela mão e disse em voz alta: menina, levanta-te. Outro dia ele entra no cemitério e dá um brado, João 11,43. Então Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. Esse é o poder da palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, e pode ressuscitar os pecadores da morte espiritual, segundo Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quem ouvir essa palavra e crê, recebe salvação e vida eterna. Receber vida eterna significa que nunca mais morreremos espiritualmente e nem seremos julgados. Romanos capítulo 8, versículo 1. Quem rejeitar esta palavra atrai sobre si condenação eterna. Os irmãos estão aí? João 12,48 diz assim: quem me rejeitar a mim e não receber minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Portanto, meus irmãos, não rejeita a palavra de Deus. Quando ouvires o Espírito Santo, não endureceis o coração, como o povo de Israel no deserto de Meribá, mas abra o coração, para que a palavra de Deus entre como uma flecha, e dentro de nós ela vem arrancando do porão da nossa alma as mazelas espirituais que tem nos prejudicado a nossa vida espiritual. Eu não posso ficar morto e insensível ao Espírito Santo. Em algum lugar deste mundo
tem jovens, anciões, crianças que estão se derramando aos pés de Jesus. Quem não está vendo esse mover na universidade nos Estados Unidos? Jovens que se reuniram num culto de costume, mas houve agora, esses tempos, um culto que até agora não terminou. Alguns foram embora e depois voltaram. Pessoas do Brasil estão indo para lá. E eu ouvi um jovem dizer: eu vim aqui, ele fazendo uma live, eu vim aqui buscar a presença de Deus. Não vim atrás de estratégia. Eu não vim aqui atrás de movimento para levar para a minha igreja e nem para o Brasil. Eu vim aqui porque eu tenho condição e vim experimentar esse mover do Espírito Santo para a minha vida. Alamanchori me calabás. Enquanto alguns estão perdendo tempo para murmurar, outros estão aproveitando a oportunidade para chorar e pedir perdão. Ai, se Jesus fizesse isso conosco. A gente fala tanto de avivamento, mas quando a gente passa 15, 20 minutos, a gente fica atribulado, angustiado. Você não quer, você está acostumado de vir para a igreja. Mas o dia que você e eu quisermos um avivamento genuíno, você vai deixar de ficar murmurando. Você vai mudar o seu semblante de irritado. Você vai ter prazer de adorar a Deus com o teu corpo, levantando as tuas mãos sem ira e sem contenda. Você vai oferecer a Deus o seu culto. Alamanchuri me calabás. Em terceiro lugar, a salvação é um presente e não uma recompensa. Vou repetir: a salvação é um presente e não uma recompensa. Fomos salvos somente pela graça de Deus, é presente de Deus. Não é porque eu fui para o monte, não é porque eu uso gravata, não é porque eu estou com uma roupa social que eu sou merecedor de alguma coisa. Tudo é pela graça. E isso, o apóstolo Paulo teve o cuidado de dizer: isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha o versículo 9: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é por causa das suas obras que você ganhou essa tão maravilhosa salvação. Isso é graça. Isso é graça. Aí eu vi alguém ainda falando, alguém colocou uma legenda do vídeo lá do avivamento, do mover que está acontecendo lá na universidade, dizendo: não tem pregador famoso aqui, não tem cantor famoso aqui. Aí o rapaz falando:
os músicos não são profissional. Como que é o nome daquele negócio que bate? Carrão? O rapaz, ele falou, o rapaz do carrão está atrapalhadinho, batendo fora do tempo, mas ninguém está ali para criticar. Vieram ali para buscar a presença de Deus. Eles estavam cantando o hino Diante do Trono Me Ama, meio que é teólogo, mas então teólogo sabe cantar. Mas eles estavam lá do jeito dele. E a nuvem da graça de Deus decidiu entrar mais uma vez naquele ambiente. Porque alguns anos atrás, em 1970, houve esse mover nessa universidade. E as pessoas vinham de outros estados, outros países, para experimentar este mover que o Espírito Santo decidiu na agenda de Deus, num momento de Deus. Não foi através de campanha, não foi através de estratégia, simplesmente os jovens decidiram orar e adorar, e o Espírito Santo decidiu entrar na casa e curar, porque levantou uma paralítica que estava na cadeira de roda. Quem viu esse vídeo? A mulher simplesmente levantou e começou a andar no meio do jovem, porque Deus ainda cura. Glória a Deus. Só me ajuda aqui no retorno, só no retorno aqui que a minha voz já se foi. A salvação, irmão, não pode ser pelas obras, porque a obra da salvação já foi plenamente realizada por Cristo na cruz. Deu para pegar? A salvação não pode ser pelas obras. Por quê, pastor? Porque a obra da salvação já foi plenamente realizada na cruz por Jesus Cristo. João 19:30, tá uma benção com o retorno. João 19:30. E quando Jesus tomou vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Não podemos acrescentar mais nada na obra de Cristo, porque a obra está completa, está consumada. Agora não existe mais necessidade de sacrifícios e rituais. Não precisa de sacrifício de ovelha, não precisa mais de sangue de animal, porque o Cordeiro perfeito morreu uma vez por todas, dando direito de vida eterna a toda a humanidade. Agora, irmãos, não existe mais necessidade. Fomos reconciliados com Deus. O véu do templo foi rasgado. Pela graça somos salvos e não pelas obras, André. Martinho Lutero, ele disse: por merecimento ganhei o inferno, mas pela graça ganhei o céu. Tito, capítulo 2, versículo 11, ele disse: pois a graça de Deus foi revelada e a todos trouxe salvação. Finalizo
no quarto tópico, para dizer aos irmãos: em quarto lugar, devemos praticar boas obras, não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Deu para pegar? Temos que praticar boas obras, não para ser salvo, mas porque somos salvos. Não é assim? Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Esse é o versículo 10. Pois somos a coroa da criação de Deus, criado em Cristo Jesus. Para quê? Para realizarmos boas obras. Diga por irmão, boas obras. Não realizamos boas obras para glorificar nós mesmos, mas sim para glorificar a Deus. As minhas atitudes têm que exaltar a Deus. Posso falar? As tuas vestes têm que glorificar a Deus. Será que as nossas vestes glorificam a Deus? Ou escandaliza a palavra de Deus? Porque estamos sensualizando tudo. Estamos esquecendo o equilíbrio. As suas atitudes, as suas obras, as nossas obras têm que glorificar a Deus. Você glorifica a Deus pagando as suas dívidas. Quando você pega emprestado, não paga, você está pecando. Você está escandalizando a obra de Deus. Alguém vai dizer: é crente. Crentes são tudo atrapalhado. Os vizinhos glorificam a Deus ou ficam horrorizados com os palavrões que saem da sua boca quando você está discutindo com seu esposo? Falamos sobre morte espiritual, falamos sobre ressurreição espiritual, falamos sobre palavra, mas vamos falar um pouco sobre obras. Sabe que Jesus ele disse, Mateus 5,16, da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem seu Pai que está no céu. Isso não é minha palavra. Isso não é palavra de Martinho Lutero. Isso não é palavra de Agostinho de Hipona. Isso é palavra do Verbo encarnado, Jesus. As obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem o nome do nosso Deus do céu. A pergunta é: lá fora as pessoas estão glorificando a Deus através das nossas vidas, ou estão pegando o ódio do Evangelho por causa das nossas obras? Os irmãos estão aí? Aqui todo mundo é crentinho, irmão. Mas Deus nos conhece quando nós estamos sozinhos. Deus nos conhece quando estamos dirigindo. Deus nos conhece quando estamos no computador de madrugada sozinho.
quero avivamento. Avivamento é mudança de caráter, é mudança de personalidade. Uma hora você está crentinho, uma hora você está uma treva. Uma hora você parece um querubim, uma hora nós parecemos um demônio. Que avivamento é esse? Que espiritualidade é essa? Que mover do Espírito Santo é esse? Eu estou disposto a pedir perdão. Eu estou disposto a qualquer momento colocar uma pedra por cima de todas as atrapalhadas que você fez e eu fiz, e fazer a obra de Deus avançar. Nós precisamos ter mudança de hábito. Precisamos produzir o fruto do Espírito Santo. Alamanchori me calabadarabadas. Quer um conselho? Guarda o teu pé quando entrares nesta casa de oração. Eu disse terça-feira, para de comer na hora do culto. E vou falar nesse domingo, para de ficar comendo na hora do culto. Fica masticando chiclete na hora do culto. Eu não consigo, eu quero poder. Então, glória a Deus. Cadê a reverência? Cadê o temor? Você quer experimentar algo profundo com o Espírito Santo, mas é uma falta de reverência. Não tem postura. Senta de perna aberta. Não sabe cruzar uma perna. Vem com roupas escandalosas. Mantenha a postura, tenha ética, tenha um bom comportamento. Aprenda com pessoas éticas. Aprenda com a palavra de Deus. Somos sal da terra e luz do mundo. Somos referência. As nossas obras têm que brilhar e as pessoas louvarem a Deus através das nossas vidas. Eu não estou atrás de show. Eu não estou atrás de fumaça, não, irmão. Mas pastor, e se os jovens decidirem fazer, que faça, mas faça com seriedade. Vamos buscar a presença de Deus, irmão. Nossas obras, ela não nos leva para o céu. As suas obras não vai levar você para o céu. Mas você e eu vamos levar as nossas obras para o céu. Deu para pegar? As nossas boas obras não vai trazer salvação, mas as nossas boas obras vai nos acompanhar para a eternidade. E não são palavras minhas, são palavras de Jesus. Apocalipse capítulo 14 e o versículo 13. E ouvi uma voz que vinha do céu dizendo: escreva isto, felizes os que agora em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, e eles serão verdadeiramente felizes, pois descansarão do seu trabalho árduo, porque suas boas obras os acompanharão. É a Bíblia que diz: um dia nós vamos morrer, mas as nossas obras vão nos acompanhar. A Bíblia diz que um dia nós iremos comparecer no tribunal de Cristo. E no tribunal de Cristo,
as nossas obras vai ser provada através do fogo. Aí então nós vamos saber se as nossas obras glorificaram a Deus ou desonraram o nome de Deus. 1 Coríntios 3:10 diz assim: pela graça que me foi dada, isso é Paulo falando, lancei o alicerce como um construtor competente. E agora, outros, depois de Paulo, outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, porque o alicerce é Jesus. 11, pois ninguém pode colocar ou lançar outro alicerce ou fundamento, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Olha o 12, aqueles que constroem sobre esse alicerce, pode usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Que tipo de obra você e eu estamos realizando? Ouro ou prata, ou madeira ou feno? Olha o 13, no dia do juízo, porém o fogo revelará que tipo de obra que cada construtor realizou, e o fogo mostrará a obra se tem valor ou não. Olha o 14, se ela sobreviver, o fogo, o construtor receberá recompensa. Se ele se queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que escapa ou é resgatado do meio do fogo. A igreja está aí. Tem dia que é dia de euforia, mas tem dia que Jeová chama para bater um papo. E hoje foi o dia de Deus nos convidar para ter um lero-lero. Um papo de pai para filho e filho para pai. Sabe que Tiago ele disse que a evidência da salvação são as obras da fé. Tiago 2,14 diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obra? Ah, pastor, eu tenho fé, mas cadê as suas obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupa ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, querida, aqueça-se, alimenta-se, até satisfaz. Se porém lhe der nada, o que adianta isto? Olha o 17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Olha o 18. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E vamos ver quem tem fé. Olha o 19. Vocês creem que existe só um Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Sabe o que está querendo falar aqui? Vocês obedecem a Deus? Os demônios, eles obedecem e tremem.
A gente diz que tem fé, mas não demonstramos em obras. Insensato, quer certificar que a sua fé sem obra é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Quais têm sido as nossas obras? As nossas obras glorificam a Deus? Ou as nossas obras escandalizam a obra de Deus? Concluo agora. As obras mostram que temos fé. As obras mostram que somos salvos. As obras mostram que somos filhos de Deus. Deu para pegar? As obras mostram que nós temos fé. Segundo, as obras mostram que somos salvos. Como eu identifico que um homem é salvo? Porque ele não vive em adultério, não vive em prostituição, não vive brigando, não vive fazendo fofoca, não fica fazendo intriga entre irmãos, não fica fermentando e colocando mais lenha na fogueira. Isso a gente identificamos que uma pessoa, ela é salva pelas suas obras. A gente conhece a árvore pelo fruto. Um pé de manga não pode produzir um limão. Como servo de Deus, não posso andar aí falando palavrão, fazendo piadinha com as coisas sagradas. É inaceitável, irmão. Nós estamos ensinando os mundanos a fazer piada com a palavra de Deus. Que obra é essa, irmão? A gente dá risada com aquele comediante fazendo piadinha com línguas estranhas, fazendo piadinha. Olha como é que está a nossa geração nojenta. Uma geração que não tem temor, que não vive uma vida de piedade, não tem prazer na oração, não tem nojo do pecado. Fiquemos em pé em nome de Jesus. Nós vamos terminar com um grupo de louvor louvando a Deus. Pode cantar um dos louvores que vocês cantaram, primeiro ou segundo louvor. Irmãos, a graça de Deus não é barata, ela foi cara, o preço foi caro, foi o sangue de Jesus. A graça de Deus não foi barata, ela foi cara. Quem morreu na cruz foi Jesus. Procura meditar nisso, irmãos. A graça, ela requer arrependimento, novo comportamento. Vou repetir, novo comportamento, ou seja, uma nova vida em Cristo Jesus.